Buenos días nuevamente, queridos hermanos, que la paz de Jesús esté con nosotros. Y veo que no tenemos caras nuevas, pero de todos modos habrán otros que no son visibles, que están por primera vez aquí. Bienvenidos, ¿verdad? Damos la bienvenida. Y como de costumbre, que el día de hoy sea placentero para todos nosotros. Vamos a comenzar con nuestra programación del día de hoy. Para comenzar nuestro evangelio, antes de comenzar nuestro evangelio, comenzamos con la lectura de hoy del libro Pan Nuestro, psicografiado por Francisco Cándido Javier y por el Espíritu de Emmanuel. Y hoy nos toca el capítulo 138. Veamos eso, es lo que nos trae Emmanuel en el mensaje de hoy. Porque Cristo me envió, no para bautizar, sino para evangelizar, no en sabiduría de palabra, para que la cruz de Cristo no se haga vana. Pablo está en Corintios, capítulo 1, versículo de 1, 17. Generalmente, estando encarnado, sentimos vanidosos placeres en atraer el mayor número de personas a nuestro modo de creer. Somos invariablemente buenos predicadores y eminentemente sutiles en la creación de los raciocinios que abruman los puntos de vista en cuantos nos puedan comprender en los inmediatos de la lucha. En el primer pequeño triunfo obtenido, nos volvemos operosos en la consulta de los libros santos, no para adquirir más vastas iluminación, y sí con el objetivo de rebuscar las letras humanas de la Divina Escritura, buscando acentuar las afirmativas vulnerables de nuestros opositores. Si somos católicos romanos, insistimos por las observancias de nuestros amigos a la frecuencia de la misa y de los sacramentos materializados. Si adeptos de la Iglesia reformada exigimos el comparecimiento general al culto externo, y si espírita buscamos multiplicar las secciones de intercambio con el plano invisible. Donde hay lucha, hay antagonismo, revelando la existencia de circunstancias con las cuales nos sería lícito concordar tratándose del bien común. Semejante esfuerzo no deja de ser loable en algunas de sus características. Sin embargo, es imperioso recordar que el aprendiz del Evangelio, cuando procura sinceramente comprender a Cristo, se siente visceralmente renovado en la conducta íntima. Cuando Jesús penetra al corazón de un hombre, lo convierte en testimonio vivo del bien y lo manda a evangelizar a sus hermanos con su propia vida. Y cuando un hombre alcanza a Jesús, no se detiene pura y simplemente en la estación de las palabras brillantes, sino vive de acuerdo con el Maestro, ejemplificando el trabajo y el amor que iluminan la vida, a fin de que la gloria de la cruz no se haga vana. Para reflexionar acerca de la lectura de hoy,
Emmanuel nos indica. En la lectura de hoy, Emmanuel nos recuerda el deber de que tenemos que difundir el Evangelio, pero sin ostentación, pues cuando un hombre alcanza a Jesús, no se detiene pura y simplemente en las estaciones de las palabras brillantes, sino vive de acuerdo con el Maestro, dándose ejemplo del trabajo y el amor que iluminan la vida, a fin de que la gloria de la cruz no se haga vana. Estoy buscando en mi lectura crear raciocinios para refutar las afirmaciones vulnerables de mis opositores, o estoy adquiriendo mi propia iluminación buscando sinceramente comprender a Cristo. Esto es lo que tenemos para reflexionar en el día de hoy, y así cada uno de nosotros poder con estos conocimientos elevar nuestros pensamientos de buena voluntad y de amor. Y ahora vamos a ponernos en condiciones de hacer nuestra oración de apertura. Nuevamente, buscando al Maestro Jesús, elevando nuestro pensamiento al Padre Celestial y unido todo de buen pensamiento y en una sola voz, agradecemos, Padre Celestial, la oportunidad de este momento para dedicar en el día de hoy, domingo, este tiempo saludable para nosotros confraternizarnos y aprender de las enseñanzas del Maestro Jesús. Que podamos asimilar el Evangelio del día de hoy y especialmente poner en práctica, para así ser ejemplo para nuestros hermanos, aquellos que buscan también las enseñanzas del Maestro Jesús, el camino de la luz, el camino de la verdad y de la vida. Y así, Maestro, en tu nombre, agradecemos al plano espiritual por su asistencia en estos instantes y pedimos que acompañen a nuestro hermano José Augusto para que él sea iluminado y traiga a nosotros las enseñanzas de acuerdo, Maestro, como las has propuesto. Agradecido infinitamente, agradecemos a los mentores de esta casa, especialmente al doctor Luis Serra de Meneses por su asistencia. Y agradecemos, Maestro, en tu nombre al Padre Celestial, pidiéndole siempre que sea su voluntad en nosotros y que así sea. Con nosotros nuestro hermano José Augusto. Buenos días. Entonces hoy vamos a hablar del capítulo 16 del Evangelio según el Espiritismo, que habla no se puede servir a Dios y a las riquezas. Entonces, para empezarmos, hay en este capítulo, vamos verificar, vamos dizer, qual é a proposta. Entender um pouco mais o que nos foi apresentado nas palavras de Jesus quando falava do conceito de riqueza e como lá entendimos do ponto de vista do espiritismo e como temos que trabalhar isto com a mirada de sermos espíritos eternos e espíritos que não estão acá somente por uma vez. Nós já estivemos antes e vamos seguir estando. Então, isto cambia um pouco a maneira como vamos entender o conceito de pobreza e riqueza. Pero, principalmente, creio que ter o ponto mais importante, creio que o mensagem que vamos estudar é uma invitação de Jesus para que tenhamos possibilidade de mirar a vida com o conceito do Espírito. É decir, desarrollar em cada um de nós outros o conceito da espiritualidade. E a espiritualidade vem, vamos dizer, em contraponto à materialidade. A materialidade não é solamente as sillas, as paredes, o centro espírita, onde estamos.
a materialidade está presente, sem dúvida alguma, não? Em nossa maneira de pensar, de viver e de agir. Apesar de tenhamos já a visão da sobrevivência do alma, da comunicação com os mortos, pero como espíritos vinimos desenvolvendo desde muitos ciclos, enquanto encarnados e também desencarnados, o apego a las coisas, o apego a las ideias, o apego a las personas, o apego a muitas coisas que todavia nos mantêm esclavizados ao que hemos hecho antes e todavia estamos haciendo. Então, a invitação de Jesus é como salimos de esto, como ampliamos nosso conceito de espiritualidade. Perdão, então volvemos acá. Ele nos diz: nadie pode servir a dois senhores. Os dois senhores são justamente trabalhar em direção a Deus, é decir, desarrollar a espiritualidade em nosso interior, ou seguir mantendo a riqueza acá como sinônimo de las coisas materiais, del conceito de nos trazer presos a la condição humana. Não poder servir a Deus e a Mamon. Então, Mamon é uma palavra arameia que significa riqueza, pero também se utiliza em hebreu, não tem o significado de dinheiro. Então, em los dois conceitos, tanto de como Jesus falava em arameu, pero de como estão falando também para o povo de Israel, traía este conceito muito forte de que a riqueza é importante, e vamos mirar por quê, pero não se pode viver por la riqueza. Ou seja, a riqueza é um meio de progresso, não um fim de vida. Aqui há uma foto, não, que se chama, isto foi de 1909, Adoração de Mamon, é de Evelyn de Morgan. E em Evangelho, Mamon se personifica como símbolo de las riquezas, tanto em Lucas quanto em Mateus. Em algumas tradições aparece este conceito de Mamon, pero que em outras se traduz como abundância desonesta. Então, acá já há uma pequena separação. Não é simplesmente a riqueza ou o dinheiro, solamente por dinheiro, pero um conceito mais amplo de la maneira como se adquiriu este dinheiro. Ou seja, vamos ver, e o livro dos Espíritos nos habla de uma maneira muito clara, que a riqueza é de verdade um mecanismo de progresso. Vamos tentar pouquinho falar sobre isto. Pero, sin embargo, se estamos buscando a riqueza com meios desonestos, bueno, aí não há nenhum progresso. Há simplesmente um motivo para que o espírito tenha mais condições de fazer reparações, porque está trabalhando de uma maneira que não é a correta. Então, este conceito estava também de abundância desonesta, quando se adquire uma grande quantidade de riqueza, pero não com meios lícitos. Dando assim a entender que o que quis dizer Jesus foi que não poder servir a Deus e a las riquezas, em el sentido de estar esclavizado ao amor ao dinheiro. Então, este é o conceito que vamos desenvolver. Não é a riqueza, pura e simplesmente, pero é a maneira como nós outros nos colocamos delante de la riqueza, pero também do oposto, porque a pobreza também é uma prova. O que significa? Então, este é o ponto mais importante. Quando miramos esta parábola, estamos mirando coisas antagônicas. Jesus está ponendo Mamon, e era o conceito que venia de los antigos, de um Deus, também, o Deus da riqueza. Nós outros, assim como o povo de Israel, não creemos em outros deuses, há solamente um Deus. Então, estamos falando já de dois conceitos. O conceito de muitos deuses, onde o Deus da riqueza é um de eles, e o conceito de el Deus único, que é o conceito que nós outros temos. Em estamos falando de um conceito muito amplo do espírito, do desenvolvimento do espírito, do desenvolvimento da espiritualidade. Em el outro, tendemos a manter-nos em la condição material. Então, miramos acá.
Sempre que trabalhamos o foco em las coisas materiais, e aqui no exemplo da riqueza, estamos mantendo forte em nós outros, fuerte, o conceito de la materialidade. Em contraposição, na medida que desenvolvemos a liberação do espírito, isto pode ser através do espiritismo ou de qualquer religião espiritualista, não é solamente, isto não é uma coisa única para os espiritistas, não? E uno pode desenvolver a espiritualidade mesmo não tendo professando nenhuma religião humana. A espiritualidade está arriba de todo isto, porque a espiritualidade é um atributo que o espírito por uno mesmo pode desenvolver. Então, é a contraposição entre a materialidade e a espiritualidade. E isto é onde estamos, é esta transição que estamos vivendo hoje, porque aún vivimos conceitos muito fortes de materialidade. A grande maioria, salvo algumas pequenas exceções de nossa ciência atual, é materialista. Estive falando com um amigo que tenho que trabalha dentro da área de filosofia e estamos platicando acerca da reencarnação. Ele disse: "Não, me encanta isto, pero o problema é que dentro do mundo acadêmico, muitos de nós outros somos treinados a destruir a ideia da espiritualidade. Claro, por que fazem isto? Justamente para manter o conceito do materialismo, da materialidade. Toda a ciência hoje, da medicina, que ha hecho tremendos avanços, não? Muitos do que estudamos hoje se basa que, bueno, todo está em el cuerpo, todo está em el cerebro. Unos agora já empiezam a dizer: não, o corpo não é todo. Para manter estas células e todo o conceito de que a física mais avançada vem trazendo para nós outros, é necessário que algo se passe a nível consciente afuera de la matéria. Pero todavia não hemos chegado à conclusão, bueno, alguns poucos hablam, não, para que todo isto há necessidade que a alma seja eterna, já tenha uma existência anterior e tenha uma existência posterior. Então, este é o câmbio que estamos vivendo hoje, e este é o câmbio deste planeta em transição. Estamos saindo de um plano de expiações e provas, cambiando gradativamente para uma condição de regeneração. Em la condição de regeneração, os espíritos vão começar a trabalhar mais o conceito da espiritualidade. Não que todos vão ser espiritistas, não é isto, pero ampliando a visão de los mecanismos de causa e efeito, de la reencarnação, de la conversação, deste intercâmbio com os muertos. Então, em este processo estamos. Há muitas áreas hoje da ciência moderna que já se habla. Bueno, há uma consciência que dirige o cérebro e não é o cérebro que dirige o corpo. Então, estamos saindo desta condição onde tínhamos todo o apego às coisas materiais, pero que, sin embargo, ainda está presente em nossa sociedade, para desenvolver conceitos mais amplos de espiritualidade, onde temos o conceito de que somos espíritos, individualidades plenas. Em uno, trabalhamos o apego a los bienes materiais, personas e situações. Isto todavia está muito forte em nós outros, não? E na maneira como nos apegamos a nossos familiares, a nossos filhos, a nosso trabalho, a nossas ações, a nossas tarefas, não? Em diversas áreas, temos muito apego aún em todo isto. Isto mesmo que estejamos fazendo tarefas em la casa espírita e temos apego a isto, estamos trabalhando aún na materialidade. Não tem nada a ver com espiritualidade. Então, não é porque estou fazendo um trabalho espírita, se não tenho o conceito mais amplo e estou apegado a isto, bueno,
não estou desarrollando o que tinha que desarrollar. Por outro lado, a espiritualidade nos traz desapego, não, a bienes materiais, pessoas e situações. É entender que estamos acá de forma temporal. Nossa vida tem início e término, pero acá, em la Terra. Saindo de acá, isto vai continuar. Pero a situação que tenho hoje, como padre, é temporal. Como madre, é temporal. Como hijo, como jefe, como empleado, como médium, como palestrante, lo que seja. Todo isto é temporal. E aprender a desarrollar esta ideia de temporalidade em nós outros é o que nos vai fazer crescer em el conceito de la espiritualidade. Então, aqui estamos, salimos de uma condição que teníamos solamente isto, e agora, vamos dizer, na medida que começamos a buscar, a mirar os ensinamentos espíritas e mirar o conceito de que há algo mais allá do que solamente este corpo. Transitamos muitas vezes em las duas situações, e de acá advém a maioria dos conflitos que aún temos, porque muitas vezes nos sentimos acá, pero esperamos já estar completamente desarrollados para viver estas situações, e muitas vezes nos damos conta que todavia temos apego a muitas outras coisas. E aqui, muitas vezes, vem a depressão, as crises e situações que aún são parte do comportamento humano. Então, Jesus falou da salvação de los ricos, não? E dijo assim: é mais fácil que camello passe por el ojo de uma aguja que rico entre em el reino de los cielos. Se miramos esto, é uma visão muito forte. Pero Kardec nos hace uma aclaração, que quando se falava do camello, do animal, não, esta palavra tinha o mesmo sentido que cable. Ou seja, se utilizava a mesma palavra, o mesmo conceito para duas coisas diferentes. Então, se miramos, bueno, sabemos que é difícil passar cable por uma aguja, não? Aún mais se não temos os anteojos perfeitos. Consideremos que esta época nadie tinha anteojos. Então, poderia ser muito difícil realmente que mesmo cable passasse por ojo de aguja. Pero o ponto mais importante acá é a mensagem. A prova da riqueza é uma prova muito difícil. E tendo a condição de ser uma pessoa com riqueza, é muito difícil que logre fazer bem seu trabalho e tenha condições de sair melhor do que quando chegou. Não que isto seja impossível, e aí vamos mirar que não é impossível. Pero Jesus nos falou para guardar-se de la avarícia. Tenham cuidado em guardar-se de toda avarícia. E este é problema, porque se temos muito, hablan, bueno, eu tenho que manter para que mis hijos estén bem. Se tenho pouco, bueno, eu tenho que manter porque não tenho nem para mim. Então, em las duas condições, essas duas situações vão passar porque aún esta condição do egoísmo aún está muito forte em nós outros. E na maneira que miramos o conceito de manter as coisas, manter bienes e apego, são duas coisas que são sentimentos muito similares. Ou seja, porque um pode dizer, não, é que eu todavia tenho este apego às coisas, porque quando estava em meus primeiros anos, meus padres não tinham nada, então me faltava todo, eu tinha hambre, não tinha as coisas, e agora
que tenho possibilidade de ganhar dinheiro com meu trabalho, tenho que manter para não faltar. Bueno, podemos dizer que esta parte é um sentimento natural, inclusive é parte, o livro dos Espíritos nos habla isto, porque é um mecanismo de sobrevivência. Pero há uma linha, não, entre este apego de manter para sobreviver e o apego de manter por puro egoísmo. E é isto que, de verdade, temos que mirar para nós outros mesmos, porque não é nadie que vai falar, nadie pode chegar, não, tu estás sendo muito egoísta. Não vai funcionar. Não, porque não temos condições de fazer este juízo. Mas esse é um processo íntimo de como nos desenvolvemos e como conhecemos a maneira como mantenemos as coisas. Porque o mais importante, qualquer abundância que o homem esté, sua vida não depende de los bienes que possui. Então, podemos ter uma abundância de felicidade. Podemos ter. Ser pessoas muito felizes. Temos poder, abundância de alegria, de trabalho. E isto não está de nenhuma maneira relacionado à quantidade de coisas que temos. Muitos têm muitas casas, bienes, e vivem, vamos dizer assim, em abundância material muito grande, pero em completo desassossego a nível emocional. Não? Jesus nos falou de algumas parábolas. Uma delas, ele habla uma passagem em la casa de Zaqueu. Zaqueu era um publicano, não? E os publicanos eram considerados pessoas de mala vida, não eram muito bem considerados, não, por el pueblo de Israel. E Zaqueu era um homem muito rico e queria conhecer a Jesus. E quando Jesus estava sendo sua prédica, Zaqueu se foi para já, e Perez era um homem muito baixo e estava tentando subir para mirar a Jesus e escutar suas palavras. E Jesus se deu conta e falou: Zaqueu, adelante, porque hoje eu me vou a tu casa para almoçar. E a gente pensou, falou: pero como Jesus vai estar na casa de uma pessoa, de um publicano, que não é um homem bueno? Não? E chegando já, Zaqueu falou a Jesus: é um gosto que estejas acá, estou fazendo de todo para seguir como uma pessoa de bem. Estou donando metade de toda minha riqueza para os que necessitam. E se hago de malo a alguém, hago de todo para hacer a reparação. E Jesus disse: bueno, me dá muito gosto que uma alma seja salvada. Então, o mensagem não é como a gente percebe. Ele era um publicano, podia ser visto como uma pessoa mala, ou mala pessoa somente por ter o rótulo de publicano, pero para Jesus mirava o que ele estava sendo, de como atuava internamente. Então, era um homem rico, pero que atuava sem egoísmo e em atenção a los demás. Pero habla também da palavra del rico malo, não? Que é uma situação muito interessante, que havia um homem rico que se vestia muito bem, com todas as melhores roupas, e sempre a sua porta estava Lázaro, que era uma pessoa com muitas enfermidades, não, que vinha com hambre, e sempre ia pedir auxílio a este homem rico, que não queria ajudar de nenhuma maneira. Passado o tempo, os dois desencarnaram. Lázaro, de acordo com as palavras de Jesus, não, foi recebido no cielo com toda, vamos dizer, a ajuda que tinha que receber, e o rico se foi para as profundezas e mirava a Lázaro cerca de Abraão, porque era a visão que tinham, porque eram de Israel. Então, a ideia de Abraão como Deus. E ele falava: Abraão, envie-me Lázaro para ajudar-me, porque todavia se creia superior a Lázaro. Então, Lázaro tem que vir servir-me. E ele falou: não é possível, Lázaro está em outra condição, não pode ajudar-te mais. Então envia Lázaro para falar para mis hermanos, para que não hagam lo mesmo que eu hice, porque senão vão estar junto de mim.
E Abraão dijo, bueno, eles tinham que ouvir a Moisés e os profetas. Se não oem, a Moisés e os profetas, tampouco vão ouvir a Lázaro. Então, são figuras que mostram que a condição de riqueza e de pobreza em la terra não tem nenhuma relação com a condição que vamos ter depois. E esta é a mais interessante, porque habla da palavra de los talentos, não? A maioria de nós outros conhecemos. Então, habla do Senhor que entregou 5 talentos para um servo, 2 talentos para o outro e 1 para um outro mais. Ele que tinha 5 trabalhou, desarrollou, ganhou outros 5. Ele que tinha 2 trabalhou, desarrollou, ganhou outros 2. Ele que tinha 1 quedou com medo de perder, pôs um hueco na terra, não hice nada. Quando o Senhor o viu, ele que tinha 5 entregou 10, ele que tinha 2 entregou 4, e ele que tinha 1 entregou 1. E o Senhor falou, bueno, não existe bom trabalho. Não, porque por medo, por não ter esta vontade de progressar, se quedou paralisado. Então, sacou este 1 e deu para ele que tinha 10, para que pudesse multiplicar mais. Então, vamos mirar. Ele que tinha 5, hizo um bom trabalho. O outro que também tinha 2, hizo também bom trabalho. Ele que tinha pouco, não hizo trabalho nenhum. Então, vai o conceito de como trabalhamos e como manejamos os talentos que recebemos. E aí vem a utilidade providencial da riqueza. A riqueza é, sem dúvida, uma prova muito difícil. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais poderoso que une al hombre a la terra e desvia seus pensamentos del cielo. ¿Por quê? Porque de uma maneira, não que a riqueza por si só seja mala, pero como traemos a um e nos outros este conceito de materialidade muito forte, em la medida que temos facilidades em la vida, é mais fácil nos olvidarmos de que temos que seguir crescendo como espíritos e entramos em uma zona de conforto de manter aquilo que temos, porque o orgulho e o egoísmo aún está forte. Entretanto, sem a riqueza não haveria grandes trabalhos, não haveria atividade, não haveria estímulos nem pesquisas. Há uma passagem muito interessante neste capítulo, isto está escrito em 1860. Kardec nos habla conceitos que hoje para nós outros estão muito claros, pero que miramos 150 anos atrás eram muito avançados. Não? Kardec falava que para a sobrevivência e para o crescimento das sociedades, não, se tinham que buscar meios de produção de alimentos, porque a população ia seguir crescendo. Então, para ter comida e meios para todos, era necessário que a ciência se desenvolvesse. Pero já se esperava que nenhum país tinha possibilidades de desenvolver-se por si solo. Então, já veio a ideia de que os países iam estar desenvolvendo, cada um de uma maneira diferente, pero sempre com a necessidade de fazer intercâmbio, comércio entre países, para que se pudesse desenvolver todo de forma global. E que todos os conceitos que em esta época já se tinham de igualdade, que tinha que distribuir igual para todos, já se veiam impraticáveis. Por quê? Por as diferenças de capacitação. Estou vendo? Parábola de los talentos. Um desenvolveu 5 talentos mais, o outro recebeu e não hizo nada. Então, por as diferenças de habilidade e qualificação, mesmo que se tiver a possibilidade de distribuir toda a riqueza do planeta igualmente por cada um de seus habitantes, em pouco tempo, a desigualdade já ia estar de novo presente, porque uns iam desenvolver mais e outros não iam saber desenvolver.
y iban a perder, ¿no? Entonces, la riqueza en este concepto es considerada como un elemento del progreso, porque bien utilizada, trae la condición de desarrollo de la humanidad. La desigualdade de las riquezas é um desses problemas que em vano se requer resolver se solo se considera a vida atual. E é certo, se miramos, uns pobres, outros ricos. Miramos, bueno, isto é uma injustiça, porque tem toda a facilidade, muitos já receberam de seus padres, não tiveram que conquistar, ou seja, chegou todo já listo, e outros não têm nada nem para comer. É claro que se miramos barra o ponto de vista de solamente uma existência, de uma vida, hasta se pode pensar que Deus não foi justo para dar mais para um e menos para o outro. Pero esta é a grande diferença que tanto Jesus e agora, não, o Espiritismo está trazendo. Porque não estamos falando solamente de uma existência, estamos falando da existência do Espírito. Então, aquele que hoje é rico, já pode ter sido pobre ou vai ser pobre. Aquele que hoje é pobre, já pode ter sido rico ou aún vai ser rico. Porque em cada um dos momentos vamos estar desenvolvendo aquilo que necessitamos para este momento de crescimento. Por que todos os homens não são igualmente ricos? Porque aí podemos dizer, bueno, a riqueza é boa, então vamos que todos estejam ricos. E aí habla por uma razão muito sencilla. Porque não são igualmente ativos e laboriosos para adquirir, nem moderados e previsivos para conservar. E por que isto aún existe? Por que não são igualmente ativos e laboriosos e nem moderados e previsivos? Porque todavia somos espíritos imperfeitos que estamos em um plano de expiações e provas. Em la medida que estejamos mais evolucionados, já vamos ter conquistado mais condições de ser laboriosos e ativos e melhores condições também de manter e ser mais produtivos e igualmente mais amorosos. Então, são etapas de crescimento. E neste processo estamos. Então, agora, no momento que vivimos, do ponto de vista encarnatório, não há possibilidade aún que todos sejam igualmente ricos. Não, pero a cada um haciendo o aprendizagem que é possível e necessário. Então, há ricos e pobres, porque dado que Deus é justo, cada um deve trabalhar em el momento oportuno. Para uns, a pobreza é a prueba de la paciencia e resignação. Para outros, a riqueza é a prueba de la caridade e de la abnegação. Então, para quem necessita desenvolver paciência e resignação, muitas vezes a riqueza é a prueba que é necessária. Para outros tantos de nós outros que necessitamos desenvolver a caridade e a abnegação, aí vamos ter a riqueza. Paciência e resignação, temos a prova da pobreza. Caridade e abnegação, a quantidade de riqueza para nos ajudar no intercâmbio com outros. Então, são etapas diferentes e que podemos viver as duas em diferentes situações. Mas qual é a verdadeira propriedade? O homem não possui propriedade sino lo que pode levar-se deste mundo. Então, aí é o conceito de apego. Não há necessidade nenhuma apegar-nos a nossa casa, a nossa família, a nossos cargos, a nossos títulos, a nossas coisas que temos acá, as tarefas que executamos, porque isto não temos como levar ao desencarnar. Não? Lo que queda quando uno se va, solo tiene lo que deja quando se va, ou seja, se quando salimos de acá não levamos, solamente temos o usufruto. Então, as propriedades, nossas casas, todo isto que levamos acá e a riqueza que podemos acumular acá, não vamos levar. Então, são usufruto, estamos utilizando isto mientras estamos acá. E que é que de verdade é nossa propriedade?
solamente aquilo que já é uma propriedade, algo que é del uso del alma, del espírito. Aquilo que ao desencarnar, vamos levar com nós outros. Então, aqui está malo, é a inteligência que desarrollamos, quedou muito blandito, blanco acá, aqui está a inteligência. Então, a inteligência que desarrollamos, os conhecimentos que também vamos adquirindo e, principalmente, as qualidades morais que vamos também criando gradativamente nos outros. Então, através da inteligência, ampliamos nossos conhecimentos e, com isto, desarrollamos nossas qualidades morais. Isto é a propriedade. Isto nadie pode quitar. Isto vai seguir com nós outros em esta encarnação, depois da desencarnação, e nas outras encarnações e para sempre. Esta é a verdadeira propriedade. Então, quando falamos do emprego da fortuna, qual é, pois, o melhor emprego da fortuna? E aí habla-se, buscai estas palavras. Amaos los unos a los outros. A solução do problema é esta. Aí está o secreto para emplear bem as riquezas. Então, se temos a riqueza, o desenvolvimento interior é aprender a amar a los demás e fazer com que nossa riqueza pueda ser útil também não somente a meu irmão, pero a la humanidade. O desprendimento de los bienes terrenos, não vem um mensagem de Lacordaire, em Constantina, 1863, que nos habla: saber contentar-vos com pouco. Se sois pobres, não envidieis a los ricos, porque a fortuna não é necessária para a felicidade. Se sois ricos, não olvideis que estes bienes se os han confiado e que devereis justificar seu emprego como em uma conta de tutela. E por fim, estamos em um processo de transição. Sabemos que nosso mundo, muito falamos, que estamos em um plano de transição, o planeta está em uma etapa de transição, e cada um de nós outros está em uma etapa de transição. Estamos fazendo a cada dia decisões entre mantermos presos em las condições que teníamos anteriormente de apego a las coisas, a los bienes, e outras de desarrollar o conceito de espiritualidade. Então, o momento de decisão é a hora. É a encarnação que estamos vivendo, é este momento de transição do planeta. Não? Então, em uno, vamos estar trabalhando o mantenimento da materialidade como meta de vida. E aí, todo o que traemos na vida é solamente para conquistar mais, ter mais poder, ter mais dinheiro, ter mais controle. Todo isto é manter situações que criamos como espíritos em etapas anteriores de nossa existência. Se nosso esforço, todavia, siga desta maneira, é porque estamos mantendo situações, não? Estas condições nos traem apegados a los bienes e situações passadas. Por outro lado, o momento que nos chega a hora é de expansão da espiritualidade. É a transição planetária que está passando, como desarrollamos o conceito do espírito de uma maneira forte em nós outros, não? E através de isto, o esforço de desapego de los bienes terrenales, através da renovação interior e conquista do amor. Esta foi a invitação que já nos foi hecha. Por el hecho de sermos cristianos, já conhecemos isto. Por el hecho de ter a oportunidade de conhecer o espiritismo, nos amplia mais a condição de entender tudo isto. Pero o conhecimento já está. Pero como estava em el primeiro mensagem, não? El mensagem de Paulo a los Coríntios, na primeira, e na mensagem de abertura, nossa tarefa não é somente fazer muito belas prédicas e conhecer todos os evangelhos e todas as palavras. Nossa tarefa é, sem querer trabalhar como os outros nos veem,
que tengamos condições de evangelizar a nós outros mesmos, porque esta é de la maneira, ao final, como vamos ter nossa renovação e conquistar o amor. Então, meus amigos, muitas graças, que tenham todos um excelente domingo, não que ao volver a suas casas, tengamos esta possibilidade de manter sempre as reflexões, não? O que queremos, como estamos buscando nossa vida e como estamos empleando nosso tempo esta reencarnação. Muitas graças. Agora vamos fazer nossa oração. Neste momento, levamos nosso pensamento a Deus, agradecendo a oportunidade da vida, agradecendo a oportunidade que hemos tenido de conhecer esta doutrina, a doutrina espírita, que para espíritos como nós outros, que desde há muito escutamos as palavras de Jesus, pero sempre buscamos maneira de não avançar no amor. Chegamos a hora, este momento em que as decisões necessitam ser tomadas. Estamos, Senhor, vivendo a etapa da decisão. Você ha enviado seus mensageiros, aqueles que trabalham por la renovação do planeta. E sabemos, Senhor, a importância do momento atual. Já nos damos conta da necessidade da reforma interior. Já nos damos conta da necessidade de desarrojar nossos sentimentos. Já nos damos conta de que se hace necessário poner para fora as máscaras, o apego ao poder, a cargos, a situações, que nada mais são repetições de situações que já hemos vivido e que todavia aún nos mantenemos presos. Graças a tua misericórdia, no momento presente, és aquele em que tomamos a iniciativa de desarrojar em nós outros mesmos sentimentos de amor, de caridade, de paz, de fraternidade, de abnegação, de tolerância, de paciência. Sabemos que muitas vezes nossa maneira de pensar não é igual à de nossos irmãos, pero isto sim é a enseñança necessária para desarrollar a empatia, a aceitação, porque sem eles não vamos ter possibilidade de desarrollar o amor em nós outros mesmos. Dai-nos, Senhor, a força de seguir avançando. Dai-nos el amparo através dos vossos buenos espíritos, para que tenhamos a força, a esperança de seguir, mesmo com todas as dificuldades, mesmo que muitas vezes criamos que não temos a força necessária para vencer. Pedimos, Pai, que vossa misericórdia se estenda a todos nossos irmãos em este planeta de expiações e pruebas, principalmente para aqueles que aún põem suas vidas mantendo as guerras, as dissensões, as violências de todo nível, tanto entre encarnados quanto entre desencarnados.
Pedimos, Senhor, vossa misericórdia, para que podemos perceber que cada um de nós outros tem sua participação em la felicidade deste mundo. Podemos dar, por mínimo que seja, uma parcela de contribuição a um irmão nosso. Que ao encerrar este trabalho de hoje, Senhor, cada um de nós outros tenha a possibilidade de levar dentro de si a força, a esperança, a fé em nossas fortalezas, para que tenhamos cada vez mais condições de combater nossas debilidades. Muitas graças, Senhor. Que assim seja.